Olá, boa noite, todos conseguem me ouvir? Estamos aqui hoje, né, reunidos para mais um encontro pré-Seduca, onde iremos contar com a presença do professor Jackson, engenheiro agrônomo e doutor em ciência do solo. Ali, ele trabalha no campus de Itaituba, Pará. E para essa noite, eu ainda escolhi assim um pequeno texto para a gente iniciar esse momento, onde esse texto ele fala um pouco da questão do solo, assim, sobre a questão, uma matéria muito especial, que é o solo, as plantas, onde o nosso texto diz assim: a matéria orgânica, ela pode ser oriunda das plantas. As substâncias úmicas são inúmeras, nem sei quantas. Para não ficar pobre e sem utilidade, o solo diz: eu te preciso. A atividade microbiana ajuda em vários quesitos, podendo até penetrar os lugares mais indevidos. E para ficar mais forte, o solo diz: fica comigo. Na areia tem micro-organismos, tudo para ser bom, mas melhor seria se estivesse tudo com o solo marrom. Onde o texto nos fala sobre a questão da matéria orgânica, sobre toda a atividade onde as plantas exercem, toda a questão microbiana, que é muito importante para a vida das plantas, para a vida dos todos os outros micro-organismos do solo. É uma questão que nós precisamos a cada dia mais preservar essa questão, essa atividade, as plantas, os micro-organismos, para que o solo ali fique tudo marrom, assim como diz o texto. Perfeito. Ó, vocês conseguem ver aí? Eu estou conseguindo já, professor. Perfeito. Acho que o pessoal consegue ver também, né? Tá ok. Aí vou usar aquela famosa, né, frase que todo mundo fala nessas lives. A partir desse momento eu não vejo vocês, só vocês me veem, né? E me escutam aí. Então, agradecer novamente por esse encontro. Essa palestra, eu já ministrei ela em dois outros momentos. Um na Universidade Federal de Alagoas, na Semana de Agronomia, e outro na Universidade do Estado da Bahia, também na Semana de Agronomia. Então, como a maioria dos estudantes que fazem parte desse grupo, né, que está envolvido com a SEDUCA, tem uma relação bem estreita com as ciências agrárias, então achei que eu poderia trazer essa apresentação para vocês e falar dessas tecnologias microbianas, né, para promover a saúde da planta, né? Então, hoje o professor Jackson, né, professor EBTT, né, professor em Educação Base Técnica e Tecnológica do Instituto Federal do Pará, trabalhando aí com a missão de professor no campus de Itaituba, que fica lá no oeste, né, no sudoeste do estado do Pará. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. A gente vai falar sobre saúde de plantas e falar sobre tecnologias, né, à base de micro-organismos ou à base de micróbios, como você preferir chamar, que ajuda as plantas a se desenvolver, né? Então, eu quero começar trazendo uma notícia atual, não muito animadora, e que talvez reflita a relação mais comum entre a população brasileira e o que é micróbio, né? Inclusive, quando a gente usa essa palavra micróbio, o pessoal já pensa em coisa ruim, né? Pensa em doença, infecção, né? Então, geralmente, quem trabalha com micróbios que tem uma ação benéfica, seja para o homem, para os animais ou para as plantas, gosta de usar o termo micro-organismo. Ele é um termo mais elegante, né? Um termo mais bonito. De modo geral, né, as pessoas que trabalham com micro-organismos falam isso. Mas eu acho o termo micróbio muito bonito, né? Então, o que a gente viu nesses últimos dias? Isso daí, né? Foi relatado no Brasil, né, a ocorrência de um fungo chamado Candida auris, que é um fungo extremamente resistente aos sanitizantes, né? Ou seja, a fungicidas e sanitizantes que matariam esse fungo. E nesse caso, esse fungo, ele é um fungo que causa doenças em seres humanos, né?
ele tem uma taxa vamos dizer assim, de mortalidade, né, em torno de 60%. Ou seja, de cada 10 pessoas que foram infectadas por esse fungo, 6 pessoas irão morrer, né? É o que a estatística diz. E esse fungo, olha só, ele se desenvolveu dentro do ambiente hospitalar, ele evoluiu dentro do ambiente hospitalar. Então, é um fungo que já está acostumado, né, a enfrentar sanitizantes, fungicidas, todos esses medicamentos que seriam utilizados para matá-lo. Então, ele acabou desenvolvendo uma resistência natural. Até aí, tranquilo, né, porque tem muitos micróbios dentro do hospital, né, que são resistentes a antibióticos, a fungicidas, a sanitizantes. Mas a questão específica do Candida auris é que ele infecta seres humanos e ele mata, né? Então, esse fungo, além disso, ele tem uma capacidade de resistência muito grande no ambiente, ele sobrevive na madeira, sobrevive em superfícies lisas, superfície rugosa, como a madeira, como a parede, sobrevive até mais de 2 anos. Então, é realmente um super fungo, super resistente, super perigoso. É por isso que essa matéria, quando saiu, né, ontem, anteontem, na verdade, né, dia 8 aí, ela foi um alerta no país, porque foi o primeiro relato da ocorrência desse fungo no Brasil, foi encontrado num hospital particular em Salvador, aqui na Bahia, e aí o Brasil está em alerta. Aí a gente fica, né, preocupado, porque 2020 foi um ano que modificou a rotina dos seres humanos por conta de um micróbio, né, no caso um vírus. O vírus mudou toda a trajetória. Então, quando as pessoas escutam falar de micróbios, já entende que tem uma relação com a saúde humana e geralmente tem uma relação de prejuízo, de causar doença. Mas as relações dos micróbios com seres vivos é sempre assim? Ou seja, é sempre de causar prejuízo? Não, na verdade não é. E aí é que a gente vai entender que, por exemplo, essas alterações, né? Essas interações de micro-organismos com seres humanos que causam doença, acaba causando alterações, né, nesse organismo, ou seja, no ser humano. Então, geralmente a gente entende essas alterações com o nome chama pelo nome de doença. Então, os micróbios causam doenças nos seres humanos. E aí eu fui pesquisar lá do dicionário qual é o conceito de doença. E aí eu trouxe para vocês aí, que vocês podem ver nessa lâmina, né? Que doença é uma alteração biológica do estado de saúde de um ser, né? Manifestada por um conjunto de sintomas perceptíveis ou não, né? E pode ser chamado de enfermidade, mal ou moléstia. Então, essa é a doença, né? É uma alteração biológica que causa alguma alteração no nosso organismo que a gente consegue perceber ou não perceber, né? E as plantas ficam doentes, né? Sim, as plantas ficam doentes também, como todos os seres vivos. Por quê? Todos os seres vivos têm, né? Têm o seu metabolismo, têm as relações metabólicas. Então, se essas relações metabólicas são afetadas no sentido que diminui, né, o funcionamento do organismo, então o organismo afeta, né, o funcionamento do organismo, então o organismo pode estar doente. Então as plantas também ficam doentes, né? Então, quais são os fatores, no caso das plantas, que podem levar a planta a estar doente, né? Então vamos falar primeiro aí do que seria uma planta saudável, como vocês veem algumas plantas de soja nesse vaso, né? E aí, ao redor, né, nós temos 3 fatores principais, né, que podem ser fontes de doenças de plantas. Então, a gente, que pode condicionar, vamos dizer assim, uma planta estar na sua condição saudável ou não saudável. Então, a gente tem, olha, os estresses ambientais, ou seja, a deficiência de água, ou o calor excessivo, né, altas temperaturas, né, ou frio também excessivo, dependendo das espécies, que pode alterar essa condição de uma planta saudável, né? Um outro fator que está relacionado com a saúde da planta os nutrientes. Então, a gente sabe que os organismos, para realizar o seu metabolismo,
eles precisam se alimentar. Da mesma forma que a gente se alimenta, as plantas também se alimentam, né? Então, as plantas precisam dos nutrientes para que ela possa realizar suas funções metabólicas, né, que está relacionado ao seu crescimento, ao seu desenvolvimento e à geração dos seus descendentes, no caso, né, as frutas e as sementes para as plantas superiores, né? E aí, como essas plantas elas se desenvolvem no ambiente, então elas estão sujeitas a interações com outros organismos, que seriam os insetos, né, seriam os micróbios, e esses insetos, eles podem acabar, né, causando injúria nessas plantas, né, e aí desenvolver, né, a gente chama de pragas, né, os insetos podem fazer injúria na planta, então esse inseto recebe o nome, então, de uma praga, uma designação de praga, ou então as plantas podem ser injuriadas a partir da atividade microbiana, de fungos, de vírus, de bactérias, né, ou até mesmo de nematóides, né, que já são micróbios um pouco maiores. Então, quando a planta ela tem o seu metabolismo, né, ela é injuriada a partir da atividade microbiana, então a gente chama que ela está doente, né? E aí, o que é que acontece? Quando a planta está estressada, ou seja, quando ela, por algum fator do ambiente, ela não está conseguindo realizar seus metabolismos numa condição ótima, né, para o seu desenvolvimento, crescimento e desenvolvimento, então ela fica mais suscetível às pragas. Por exemplo, nessa foto aí, nós temos algumas plantas de soja que passaram por um estresse de seca, né, falta de água. Então, a gente sabe que os organismos, né, no planeta Terra têm a sua vida baseada no carbono e tem a água como elemento, né, um dos elementos principais para a sua existência e o desenvolvimento, né, da sua vida, porque a maioria das reações químicas que existem no nosso planeta acontece no meio aquoso. Então, quando a planta passa pelo estresse ambiental, no caso aí, deficiência hídrica, ela não vai estar funcionando bem, e a gente pode fazer um paralelo com o ser humano de dizer o seguinte, que seus sistemas de defesa, né, contra as outras ameaças biológicas, como as pragas e doenças, não vão estar funcionando bem, e aí a planta pode não entrar em desequilíbrio, né, o seu metabolismo, e aí ser afetado por pragas e doenças, né? Então, uma planta estressada é uma planta que está passando por algum estresse do ambiente, e essa planta ela vai ficar mais susceptível às pragas e doenças, mesmo se ela tiver aí o seu fornecimento de nutrientes mantido, né? Está aí verdinho, ou seja, está mantido. Mas se ela estiver estressada, ela vai ficar mais suscetível ali às pragas e doenças que estão presentes no ambiente. E aí, o que é que acontece? Olha só, as plantas, elas são mais antigas, né, na escala de evolução do que a existência humana, né? Então, elas aprenderam a se desenvolver no ambiente natural, né, de germinar, crescer, desenvolver, gerar seu descendente, né, e aí se alimentar a partir dos nutrientes, principalmente extraídos do solo, né? A gente pode dizer, então, que as raízes da planta é a boca da planta, né, por onde ela se alimenta. Então, a planta acabou desenvolvendo essa estratégia, e aí você tem uma imagem, né, de uma floresta, onde mostra aí as plantas se desenvolvendo nessa condição natural, tem uma serrapilheira aí, né, ou seja, essa folhagem cobrindo, que já são resíduos da planta que estavam, né, uma folha que estava aderida à planta, essa folha já cumpriu sua função fotossintética, depois ela, né, pelo processo de queda, né, ela se desprende da planta, cai no solo, essa planta ela vai ser processada no solo pela atividade da fauna do solo, dos animais que vivem no solo, dos micro-organismos que vivem no solo, e o nutriente que estava nessa folha entra no sistema solo e a planta pode absorver novamente, aí que a gente chama de ciclagem de nutrientes. E é assim que as florestas vão se mantendo, né, vão se permanecendo no ambiente. E aí, então, a gente tem, né, o substrato muito importante para o desenvolvimento das plantas, né, no nosso continente. A gente aprende lá, durante as aulas de biologia, que algumas plantas evoluíram para se desenvolver no ambiente aquático,
mas a maioria das plantas que nós temos o conhecimento, ela se desenvolve em cima de um substrato, né? E esse substrato, geralmente, na sua maioria, é o solo. Então, o ambiente natural de desenvolvimento da planta, né, na crosta terrestre, é o solo. Então, nós temos aí uma imagem, né, de um corte aí mostrando a evolução do solo, né? Porque, assim como os organismos, o solo também evolui. Então, o solo ele começa ali na parte mais baixa, né? Como uma rocha, né? Que foi um material derivado aí do centro da Terra, o magma, né? Que chegou à superfície e solidificou. Aí acontece que essa rocha ela fica exposta a diversas intempéries, né? Do ambiente e esses intempéries vão causando aí a fragmentação dessa rocha. Então, essa rocha ela vai sendo quebrada ao longo dos milhares e milhares e milhões de anos, até que aquela massa rochosa, né, contínua se torne vários fragmentos menores, menores, menores e menores a cada ano, chegando a fragmentos bem pequenos, né, que a gente chama de areia, silt e argila, né? No caso, sendo a argila um fragmento de rocha bem, bem pequeno mesmo, do ponto de vista assim, microscópico, de não ser vista ao olho nu. E então é nessa, né? Essa mistura de areia, silt, argila, né? Matéria orgânica, que são as decomposições do material orgânico de plantas e animais, né? A composição do ar e da água presente nessa camada superficial que a gente chama de solo. E aí está o ambiente de desenvolvimento das plantas, né? Então, todo solo, ele dá uma condição, uma condição igual para o desenvolvimento das plantas? Não dá, né? Então, o solo, quando ele é pensado no seu aspecto tridimensional, ele é visto, né, como um substrato para o desenvolvimento da planta, derivado da fragmentação, né, do intemperismo, né, temperismo químico, físico, da rocha, mas ele não é só visto de uma forma na sua constituição mineral, né, não é só o mineral que foi derivado ali da rocha, mas também da sua composição biológica. Então, no solo, o solo, na verdade, é a casa de muitos organismos, né? Muitos organismos que a gente consegue ver ao olho nu, como, por exemplo, algumas aranhas, minhocas, gongolos, né? Alguns fungos macroscópicos também, que formam os cogumelos, e principalmente a casa de muitos micro-organismos, ou seja, são aqueles organismos que a gente, para conseguir enxergar, a gente precisa de um auxílio de um microscópio, porque nós não temos a resolução para conseguir ver esses bichos, né? Então, são esses micro-organismos que operam, né, a maior parte do processamento de decomposição no solo. Então, para que o solo ele possa funcionar dentro do processo de ciclagem de nutrientes, ou seja, chegou matéria orgânica ali, né, resto de folha, galhos, animais mortos, e esses nutrientes sejam devolvidos no solo, para o solo, o ambiente solo, ele precisa ser processado por esses micróbios, né? Então, considera-se que um solo que tenha vida é um solo que vai fornecer nutrientes. Por quê? Porque essa vida no solo vai estar executando processos que vai auxiliar na ciclagem da matéria, né? Na ciclagem dos nutrientes ali. Então, acredita-se que, como está escrito aí embaixo na figura, que 1 bilhão de células vivas, exista, né, aproximadamente 1 bilhão de células vivas por grama de solo, né? Então, se você pegar uma grama de solo, né, num solo que tenha vida, né, um solo rico em matéria orgânica, um solo dinâmico, então a expectativa é de encontrar 1 bilhão de células vivas ali. E aí conta-se as bactérias, os fungos, os protozoários, né, os nematóides, né? E que nessa grama de solo exista pelo menos 30 mil espécies diferentes, principalmente de bactérias. Então, esses dados levam, então, os cientistas a falarem que o solo é um ambiente
onde existe a maior biodiversidade, né? Onde está a maior quantidade de tipos de vidas diferentes na crosta terrestre. Então, a gente olha para a Amazônia, por exemplo, e acha, né, que ali está a maior biodiversidade do planeta, né? Na crosta, né? Não considerando os mares. Porque a gente vê aquela exuberância de tipos diferentes de plantas e animais e insetos que vivem ali. Mas abaixo dos solos da Amazônia existe uma quantidade maior de vida que, inclusive, ajuda essas plantas a se manterem ali, se desenvolver. Então, mas o que acontece? Né, para a gente direcionando aqui logo para o nosso tema de saúde de plantas e suas tecnologias para melhorar, né, a saúde das plantas. É que a gente aprendeu, né, o ser humano aprendeu que a manejar as plantas ao nosso favor, né? Então, as plantas, né, no processo de caça e de busca, né, o ser humano aprendeu a utilizar as plantas como um recurso natural para alimentação, viveu inicialmente do extrativismo, né, utilizando essas espécies florestais, mas aí, à medida que o ser humano foi evoluindo e crescendo em conhecimento, né, e entendimento, começou, né, e descobriu, né, o poder das sementes, né, viu que se pegando uma semente de uma planta e enterrando ela no solo, essa semente ia germinar e gerar uma planta igual àquela, né, em aspectos fenotípicos, né, fenótipo, igual à planta que estava de onde tirou a semente. Então, aí foi entendido que era possível, né, reproduzir aquela planta através do uso das sementes, o que a gente chama de cultivar. Então, aprendeu a se cultivar as plantas. E aí, o que acontece? Quando se, né, na escala de evolução do tempo, da vida humana, desenvolvimento da agricultura, a gente saiu de um ambiente, de encontrar planta num ambiente diversificado, como vocês veem nessa foto do seu lado esquerdo, para ir para um ambiente mais de monopresença, vamos dizer assim, né? A gente chama de monocultura, onde a gente tem grandes áreas com uma planta só, né? Uma espécie só de planta e geralmente com genótipo muito parecido, ou seja, seria dependendo do tipo de igual. A gente saiu do ambiente para um ambiente mais simples. E aí tem consequências, né? Primeiro que é o seguinte, usando o milho aí como exemplo, né? E aí eu tenho até medo de falar de milho aqui, porque a gente está sobre o olhar do vigia aí, de um especialista em milho, nosso colega professor Emerson, e eu tomara que eu não fale besteira aqui. Bom, mas o milho, da forma que a gente conhece, ele não existia, né? Ele não existe na selva, vamos dizer assim, nas florestas, desse jeito que a gente conhece, essa planta, essa estrutura de espiga, né? O milho silvestre, ele tinha mais uma estrutura de espiga, como vocês podem ver aí do seu lado esquerdo, né? Mas aí o homem foi desenvolvendo essas plantas, trabalhando no processo de seleção, de melhoramento, e aí chegou-se nessa estrutura de espiga que a gente tem hoje, né? Para atender uma necessidade de conformidade nossa, né? Dos seres humanos. Então, o melhoramento de plantas, ele sempre segue uma tendência, né? De atender uma necessidade nossa nesses cultivos, tá? E aí o que acontece? Isso representa um ganho? Ou seja, tirar uma planta do seu estado natural e traduzir ela num material melhorado, isso representa um ganho? Bom, primeiro que a resposta depende, né? Para que lado você olha. Todo engenheiro agrônomo gosta de usar essa resposta, né? Depende, né? Em termos produtivos, sim, porque a gente consegue produzir milhos em grandes escalas e atender a nossa demanda dos produtos nos quais a gente usa milho, né? Para alimentação dos animais, consumo humano e tudo mais. Mas em termos de enfrentamento dos estresses ambientais e principalmente dos enfrentamentos de doenças, né? A simplificação desse material, ou seja, desses genótipos de milho, de feijão, né? Ele acaba tirando da planta o que a gente chama de rusticidade, ou seja, rusticidade vamos dizer assim, a capacidade que a planta tem, né, de enfrentar estresses ambientais
ou estresses biológicos, né? Estresses a gente chama de abióticos ou bióticos, e conseguir resistir aquilo ali, né? E conseguir resistir. Então, essas plantas melhoradas geralmente perdem essa rusticidade, e aí elas já não conseguiriam se desenvolver bem, por exemplo, num ambiente diversificado, como esse de florestas, né? Até porque não foram melhorados para isso, né? Então, o que é que acontece quando se passa, um organismo se passa pelos processos de melhoramento? Aí eu quero usar uma relação com os cachorros, né? Há 100 anos atrás, a maioria das raças de cachorro que a gente conhece hoje não existiam, né? Eles não existiam na natureza como a gente conhece. Então, muitas raças de cachorros são produtos de melhoramento, né? Foram cachorros que foram sendo cruzados, e aí foram encontrando novos fenótipos, né? Genótipos e fenótipos, e que caíram no gosto das pessoas. E um desses foi o Bulldog. O Bulldog foi um erro de melhoramento que caiu no gosto da população, né? Principalmente, né, pelo relato da espécie, da população, da fração feminina da população, né? Mas esse cachorro, ele, além dele ter um erro aí na questão do focinho, ele não tem um focinho desenvolvido, né? Que aí isso acaba gerando alguns problemas de respiração. Quando eu estou na presença do Bulldog, a sensação que eu tenho é que o Bulldog vai morrer ali né? Tá roubando todo o ar do ambiente ali. E também tem um outro aspecto muito interessante, é que a abertura pélvica, né, do Bulldog não permite que a cachorra, né, a fêmea, tenha os seus bebês, porque a abertura pélvica é estreita e a cabeça dos bebês são muito grandes. Então, os partos de Bulldog são feitos por cesariana, né? Mas foi um erro de melhoramento que caiu no gosto das pessoas. Esse cachorro perdeu a rusticidade. A gente vê muitos cachorros de raça aí com osteoporose, câncer, e todo tipo de doença que a gente achava que só acontecia humano, mas os cachorros, esses cachorros de raça acabam tendo. E aí a gente vê, né, o chulinho aí, o vira-lata, né? O vira-lata, na verdade, é o cachorro de raça. Esse tem raça, né? Esse tem genótipo para enfrentar. Pode cair um trovão em cima dele, o bicho levanta de novo, né? Eu já tive um cachorro durante a faculdade que pegou sarna, uma cobra mordeu, o nome dela era Silva Helena, uma cachorra, vira-lata, mas a bicha ali, ó, resistiu. A gente levou no veterinário uma vez. Então acaba que, na verdade, o vira-lata aí que é o cachorro de raça, né? Quem tem preserva essa rusticidade. Então, isso é para exemplificar que o melhoramento, ele direciona realmente para as características que a gente gosta, mas esse material pode perder rusticidade, né? Que são características interessantes para enfrentar o ambiente. E aí, o que acontece? Quando as plantas são melhoradas, elas acabam atingindo um nível de exigência que geralmente ela não encontra na natureza. Por exemplo, a gente os pesquisadores, cientistas fazem um melhoramento de soja, e aí desenvolve uma soja com alto padrão de desempenho num ambiente onde foi fornecido todos os nutrientes, dada todas as condições hídricas, todas as condições de proteção contra pragas e doenças, e aí essa soja produz não sei quantos quilos por hectare. E isso é muito bom, né? Isso é muito bom porque acaba botando mais grão no mercado e atendendo às demandas do mercado. Mas acontece que é o seguinte, que esse material melhorado, ele tem uma alta demanda por tecnologias, né? Aí está colocado nutrientes, mas é por tecnologias. Então, esse material é como a gente pudesse fazer uma comparação com um atleta de alto desempenho, né? Por exemplo, o Lewis Hamilton é um atleta de alto desempenho. Para que você possa explorar o máximo do desenvolvimento do Lewis Hamilton, você tem que dar um carro com motor muito bom para ele, né? Se você for lá e não dá um carro com motor muito bom, né? Você dá aquele, sei lá, eu não sou muito bom do carro, né? Mas um fusquinha aí, então o cara vai sair bem, mas ele não vai, pode até se sair bem, na verdade, mas ele não vai expressar o seu máximo, porque os recursos para que ele expresse o máximo são altos também. Bem assim é com as plantas melhoradas, né? Então, se você não oferece todas as tecnologias
para que essa cultura melhorada possa expressar seu máximo, então você já vai ter perdas aí, né? Então, um material que foi melhorado para um ambiente de alto desempenho, onde tem tudo, fornecer tudo para ele, né? Todas essas tecnologias de adubação, irrigação, aplicação de fitoprotetores, como os colegas gostam de chamar, né? Às vezes até adubação foliar. Então, se não tiver isso, ele não vai expressar o seu máximo, tá? Então, e aí onde é que os micróbios entram nisso, né? Eu quero dizer para vocês que é o seguinte, que antes da gente desenvolver os fertilizantes, né, que foi lá da década de 40 para cá, 1940 para cá, as plantas, elas já sabem extrair os seus nutrientes da natureza, quando o solo fornece, e as plantas desenvolveram relações com micro-organismos, né, parcerias benéficas, e que esses micro-organismos acabam ajudando a fornecer esse nutriente para a planta. E aí o que acontece? Todo organismo vivente no planeta, todo eucarionte, né? Ou seja, todo organismo que tem estrutura eucarionte, de célula eucariótica, ele estabelece relação com algum micro-organismo, ou seja, com algum procarionte, né? Ou outro eucarionte. No caso, os procariontes bactérias, outros eucariontes fungos, né? E aí, esse organismo, ele interage com essas bactérias, esses fungos, e tem uma relação benéfica com esses micróbios. Aí acaba que esses micro-organismos dependem, ou esse organismo, né, o carionte, depende desses micro-organismos. E aí a gente tem, por exemplo, os seres humanos. Nós, seres humanos, temos o nosso corpo extremamente povoado por micróbios, né? E aí essa matéria que foi publicada na Super Interessante mostra, por exemplo, na revista Época, está aí no lado direito inferior, mostra a figura de um homem, né, ser humano, e mostra como seria, né, representada a população de bactérias no nosso corpo se nós fôssemos uma metrópole, né? Então, a gente tem micróbios na nossa boca, tem micróbios nas nossas mãos, tem micróbios, né, povoando o nosso estômago, né? Tem gente que não acredita, mas tem. Mas o centro de povoação de micróbio no corpo humano é o intestino. Então, você vê aí na imagem, né, uma figura de prédios bem altos, né, representando uma proporção de como seria o povoamento de micróbios no nosso intestino. E aí o que acontece? Esses micróbios são muito importantes para nós, porque eles é quem fazem a maior parte da digestão do que nós comemos. Embora a digestão no estômago, né, a digestão química, mas o grosso da digestão, ou seja, a maioria da digestão que é feita do que comemos, são os micróbios. Então, nós precisamos desses micróbios para podermos acessar os nutrientes das comidas que a gente ingere. Então, esse conjunto de micróbios que está abrigado num organismo maior, no caso aí o ser humano, é chamado de microbioma. Ou seja, todos os micróbios que nós temos no nosso corpo, que nos ajuda no aspecto da alimentação e outras coisas, é chamado de microbioma humano. E aí acontece que a planta também tem seu microbioma, ou seja, as plantas, elas interagem com micróbios que ajudam ela a crescerem, né? E então a gente chama isso de microbioma da planta. Então o microbioma da planta são todos os micróbios que estão associados às plantas e ajudam as plantas no seu crescimento e desenvolvimento, né? Então, qual é a ação, né, dos micro-organismos na planta? E aí, para a gente setorizar, a gente pode perguntar aonde estão esses micro-organismos, né? E qual a forma como eles atuam, né? E aí, aqui entrando especificamente no tema. Então, onde? Os micro-organismos, eles interagem na planta, tanto na parte superior da planta, na parte que fica acima do nível do solo, que a gente chama de as comunidades epífitas, né? Como na parte subterrânea, tá? Mas esse termo epífita é mais dado para os micro-organismos que vivem na superfície da folha, na superfície dos galhos, né? Na superfície do fruto, tá?
Se vive dentro da planta, aí a gente chama de endofítica, né? Eu acho que a Delciane até deu uma pincelada nisso no início desse nosso encontro. E na parte subterrânea é onde ocorre a maior parte das interações microbianas com a planta. Por quê? Porque é a parte da raiz que está no solo e a gente, como falei anteriormente, o solo é onde tem a maior reserva de micróbios na crosta terrestre, né? Então, a quantidade de interações lá são maiores. Então, focando na raiz, né, que é a boca da planta, qual é a interação entre a planta e micro-organismo? Então, você tem aí do seu lado esquerdo uma raiz, né, no inglês root. Eu tirei essa figura desse artigo, né, que está citado aí do lado. E aí, na raiz, você pode perceber que tem uma linha pontilhada ao redor, e essa linha pontilhada é uma chamada de região de rizosfera, que a Delciane também já deu, né, deu uma palhinha aí antes de a gente iniciar a minha fala. Então, é na rizosfera onde está a maior, né, atividade microbiana associada à planta. E aí, como é que esses micróbios, né, essas bactérias, fungos, né, interagem com a planta aí na região da rizosfera? Então, nós temos aí, do seu lado direito, né, as formas de interação, né, interaction, como está aí nessa figura. Então, a primeira forma, por exemplo, é uma forma que a gente... Não, vou começar lá de baixo. Vamos começar lá de baixo. A primeira forma é chamada de forma livre, né, ou free, livre, ou seja, as bactérias estão ali na rizosfera, mas ela, né, e eu vou focar nas bactérias, mas elas não estão em contato direto com a planta, né? Elas não estão em contato direto com a raiz da planta. Mas essas bactérias podem provocar o benefício para a planta? Pode sim. Por exemplo, nessa região de rizosfera, a bactéria está se alimentando dos compostos orgânicos que a planta exuda ali, né, que joga ali para fora da raiz. E essas bactérias, por exemplo, podem estar produzindo algumas toxinas que matem algum patógeno que viria infectar a planta, como um fungo, por exemplo. Ou seja, ali na região da rizosfera, ela está protegendo a planta contra a invasão de um patógeno, tá? E se beneficiando ali daquele ambiente, porque a planta ali fica toda hora jogando carbono, né, os exudatos ali que ajudam a alimentar as bactérias. Aí a gente vai subindo um pouco, tem a interação associativa. Então, nesse caso, já existe um grau de relação de intimidade da bactéria com a planta fica na superfície externa da raiz e ali já tem um contato mais íntimo, tá? E interagindo também de forma positiva, né, através de trocas de substâncias ali. E aí tem uma interação chamada, eu vou pular para cima, né, chamada endofítica, lá em cima. A endofítica é o seguinte, a bactéria ela já entra dentro da raiz, ela já invade a planta, né? Então a gente chama esse termo invade, mas o que acontece? Não quer dizer que a bactéria vai provocar um mal à planta. Então ela vive entre as células das plantas. Você pode ver aí na imagem, no detalhe do seu lado direito, que essas células, né, essas bolinhas aí, tá entre as células, né? As células das bactérias tá entre as células da planta. E ali ela tem um contato mais íntimo, né, trocando as moléculas da bactéria que beneficia a planta, moléculas da planta que beneficia a bactéria. E por último, né, a última interação aí é a chamada simbiótica. Nesse caso, a bactéria ela já entra dentro da célula da planta, ou seja, ela entra no citoplasma da planta. Isso sim é uma relação bastante íntima, né? A gente pode dizer que as bactérias que vivem, que, né, interagem com a planta e entram dentro da célula da planta, ou seja, lá no citoplasma, elas são bactérias que têm um lugar VIP, né? Até porque é no citoplasma da célula, né, ali onde tá as organelas da célula da planta que está realizando, né, que tem a maquinaria básica, né, relacionada aos processos orgânicos da planta, a fotossíntese, a produção de energia e tudo mais, ali, né? Só que você pode perguntar, mas a bactéria fica solta lá dentro? Não, não fica. Porque se ela ficar solta lá dentro do citoplasma, o sistema de defesa da planta vem e mata essa bactéria.
Então, o que é que a planta faz? A planta reveste essas bactérias com uma membrana para proteger essas bactérias contra o seu sistema de defesa. E aí, dentro dessa membrana, esse conjunto membrana da planta e a célula bacteriana é chamado de simbiossoma. É tipo uma organela temporária, onde essas bactérias, geralmente, né, elas produzem nitrogênio, fixam nitrogênio, fornecem para a planta, e a planta, em contrapartida, fornece elementos de crescimento para ela. Então, essas são as interações. Por que eu falei dessas interações? Porque as tecnologias que eu vou apresentar dependem desse grau de interação aqui, de livre, associativo, endofítico ou simbiótico. Tá? Então, como esses micro-organismos podem ajudar na saída da planta? Bom, então ele pode ajudar majoritariamente de duas formas. Uma é através dos mecanismos de promoção, perdão. Ou seja, esses micro-organismos podem ajudar, auxiliar a planta a partir da promoção do crescimento dessa planta. O outro mecanismo é o mecanismo de proteção. Ou seja, os micro-organismos não necessariamente ajudam a planta, né, fornecendo alguns produtos, mas protege essa planta contra intempéries do ambiente, contra os estresses ambientais. No caso da promoção, os micro-organismos, eles ajudam a planta basicamente auxiliando na nutrição da planta. E aí a gente tem alguns processos, por exemplo, como a FBN, que é a fixação biológica de nitrogênio, onde algumas bactérias interagem de forma simbiótica, como a gente viu aqui no slide anterior, né? Essa segunda bolinha aí do seu lado direito, onde as bactérias estão dentro da célula e fornecem o nitrogênio que fixa da atmosfera ali. Tá? Essas bactérias também podem promover o crescimento da planta a partir de um processo chamado de bactérias promotoras de crescimento de plantas, ou seja, elas fornecem algumas moléculas que têm características de hormônio de crescimento vegetal, ajudando a planta na divisão de células, no alongamento de células, né? E também algumas dessas bactérias podem, ou fungos também, nesse caso, o último caso, podem ajudar as plantas fornecendo nutrientes. Como assim? Por exemplo, no caso dos fungos, eles podem interagir com a planta e aí utilizar a sua rede de hifas para absorver, né, captar o fósforo no solo e fornecer esse fósforo para as plantas. Tá? Então, basicamente, são os mecanismos de promoção estão relacionados à nutrição da planta. Já os mecanismos de proteção estão relacionados a evitar que a planta seja acometida por doenças e pragas, ou seja, que elas não sejam atacadas por micróbios que causam danos, né, ou pragas também que causam danos. E aí, no caso, dois grandes processos relacionados à proteção é o controle biológico. No caso, alguns micro-organismos atacam as pragas que vêm, né, acometer ali, tentar acometer as folhas, né, comer, fazer herbivoria, vamos falar assim, né, comer as folhas da planta. Então, esses micróbios atacam esse inseto e esse inseto acaba morrendo. E vai baixando a população desse inseto no ambiente e aí acaba, né, protegendo a planta. Um outro processo de proteção é a indução à resistência sistêmica, que é o seguinte: algumas bactérias, principalmente as bactérias, que vivem na raiz da planta, geralmente de forma livre, esse aqui de baixo, ou associada, ou seja, próximo ali da raiz, elas produzem alguns compostos que são compostos que alertam a planta para a existência naquele solo de possibilidade de patógeno. Então, de repente, tem algum fungo crescendo naquele ambiente da rhizosfera, então as bactérias percebem que esse fungo está crescendo, né, a partir dos compostos que esse fungo produz, ela identifica, né, esse fungo, e aí ela começa a mandar sinal para a planta de que, olha, tem gente aqui que pode te prejudicar. Então avisa para a planta, né, um aviso químico, usando moléculas químicas, e a planta começa a se preparar, né, para se proteger contra esse fungo. Aí a gente chama de indução de resistência sistêmica. Por quê? Porque a bactéria induz a planta a preparar seu sistema para se proteger contra o fungo.
Já existem outras bactérias que, assim, elas não avisam a planta, elas já mandam bala mesmo no fungo. O fungo está crescendo, ela já produz algum composto químico para degradar a hifa do fungo e matar aquele fungo ali, porque ele não quer que aquele fungo mate a planta, porque essa bactéria depende dessa planta para poder, né, tá ali usando os compostos de carbono na resosfera, né? Enquanto umas bactérias avisam a planta, outras já vão lá e desce o cacete no fungo mesmo. Bom, aí a gente vai para as tecnologias, né? São várias tecnologias, então para a gente não se estender, eu trouxe só algumas, né? E aí já a ideia é abrir a mente de vocês para quando vocês verem essas tecnologias que envolvem micro-organismos, entender quais são a natureza de interação dessas tecnologias, se é tecnologia relacionada à interação livre, associativa, endorfítica ou simbiótica. E aí a primeira tecnologia que eu quero trazer para vocês é uma que eu gosto bastante, que é a tecnologia à base de bactéria, né? Bacteriana à base de FBN, que é, na verdade, o uso de bactérias para fornecer, né, nutrientes para plantas. Então, no caso, o nutriente aí é o nitrogênio. A gente sabe que o nitrogênio geralmente é um dos elementos, dos nutrientes mais requeridos pelas plantas, né? E à medida que você usa um micróbio, né, para fornecer nutrientes para essa planta, então você está promovendo a saúde dessa planta, né? Então, essa tecnologia é baseada numa relação simbiótica entre bactéria e leguminosas, no caso, né, que as leguminosas, elas evoluíram para interagir com os rizóbios, né, essas bactérias do solo que nodulam as leguminosas, e que nessa evolução as plantas desenvolveram uma estrutura muito específica na sua raiz, chamada de nódulo, onde elas abrigam as bactérias ali, então as bactérias têm todas as condições de trabalhar ali, de fixar o nitrogênio que vem da atmosfera e fornecer diretamente para a planta ali dentro do citoplasma da célula, né? E aí a planta fornece proteção para a bactéria e também fornece para a bactéria nutrientes e compostos para o seu crescimento. Então, realmente, é uma parceria perfeita aí, que acontecia na natureza. O homem identificou, né, a existência dessa parceria e passou a desenvolver tecnologias hoje em que é utilizada, por exemplo, na soja, é utilizada no feijão comum, no feijão calpi, né, já tem registro para amendoim também, onde os produtores, os agricultores, utilizam um produto chamado inoculante, que tem essa bactéria, né, um produto biológico, que é usado no tratamento das sementes antes do plantio, e aí quando é feito o plantio, então a bactéria já vai ali ao redor da semente, quando a planta se desenvolve, essas bactérias então são abrigadas dentro da raiz nesses nódulos, e aí acontece a mágica, né? A cada nódulo desse é uma fábrica biológica de nitrogênio gratuito, né, que está na atmosfera e fornecido diretamente para a planta. Nessa imagem aí, você vê o uso dessa tecnologia. Você tem 3 plantas que foram cultivadas em uma solução nutritiva que tinha todos os nutrientes, menos o nitrogênio. Aí, quando não se tem o nitrogênio, você pode ver a planta da sua esquerda aí bastante, né, amarelada, pequena, pouco desenvolvida, né? Todas essas plantas aí têm a mesma idade, 35 dias após o plantio. E aí você vê que a falta do nitrogênio nesse lado esquerdo afetou o crescimento da planta. No central, você tem uma solução nutritiva com todos os nutrientes, inclusive o nitrogênio. Só que o nitrogênio é fornecido através de um adubo mineral, né? Que a gente usou o nitrato de amônia. Então você vê realmente que o nitrogênio causa um impacto positivo no crescimento da planta, né? E aí você vê uma planta desenvolvida, vigorosa e verde, né? Já na sua extremidade direita, nós temos a planta cultivada na solução nutritiva, menos o nitrogênio. Só que foi utilizado uma bactéria, né? No caso, um bradyrhizóbio aí, chamado 331-6, onde esse bradyrhizóbio está fornecendo nitrogênio para essa planta. Então, a gente vê, né, nesse experimento que é possível que a planta atinja um nível de desenvolvimento igual ao do tratamento nitrogenado, utilizando um recurso natural e biológico, no caso, uma bactéria, né? Inclusive, a planta teve o mesmo desenvolvimento e tamanho e tem um padrão de cor mais intenso, né, que pode indicar aí, no caso, provavelmente, uma maior concentração de nitrogênio nas suas folhas. Então, essa é a primeira tecnologia que eu quero falar para vocês. A segunda é o seguinte:
é aquela lá das bactérias promotoras de crescimento, ou seja, existem bactérias que promovem o crescimento da planta e aí melhorando sua condição de saúde por vários mecanismos, né? Essas bactérias, elas são pertencentes a diversos gêneros, aí tem o Azospirilo, Herbasperilo, Bacillus, Penibacillus, Pseudomonas, Micromonospora e uma outra, né, gama de bactérias, eu só trouxe uma aí para mostrar para vocês. No Brasil, já existe essa tecnologia sendo utilizada no campo, para milho, por exemplo, e que usa inoculantes, ou seja, um produto biológico, à base de azospirilo, que ajuda as plantas de milho a se desenvolverem. Então, quais são os mecanismos que essas bactérias, né, promotoras de crescimento usam? Então, elas usam a produção de hormônios, como a cc-deaminase, que ajuda a planta na tolerância contra estresses abióticos, como seca, por exemplo. Essas bactérias podem produzir sideróforos, né, que ajuda, no caso, ao combate de patógenos na raiz. Esses sideróforos, o que é que eles fazem? Eles acabam prendendo ferro no solo e alguns patógenos precisam do ferro para desenvolver. Se não tiver ferro, eles não desenvolvem bem. O seu crescimento é retardado, né? É atrasado. Então, essas bactérias, o que é que elas fazem? Elas vão lá e prendem o ferro, fazendo com que esses patógenos não consigam se desenvolver bem. E aí acaba protegendo a planta. O outro processo é a solubilização de fosfato, né? A produção de compostos indólicos, o IA, ou a fixação biológica de nitrogênio também. Porque tem algumas dessas bactérias que vivem, né, de vida livre associadas, que também fixam nitrogênio. Então, todos esses outros processos estão relacionados à fertilização da planta, né? No caso, a solubilização de fósforo, a bactéria solubiliza o fósforo no ambiente e fornece esse fósforo, deixa esse fósforo, né, disponível para a planta na solução do solo. E aí a gente vê, por exemplo, o efeito do uso de azospirilo numa raiz, né, aí, de gramínea, né, onde você pode perceber que a planta do seu lado esquerdo, que recebeu o tratamento dessa tecnologia com azospirilo, você tem uma raiz mais desenvolvida, né? E, como eu falei inicialmente, a raiz é a boca da planta. Se a gente aumenta a boca da planta no solo, a gente aumenta a capacidade dessa planta de se alimentar e de beber água, né? Então, ela vai conseguir resistir mais aos estresses ambientais, estando mais saudáveis, enfrentando, então, assim, as intempéries, principalmente relacionadas ao ataque de doenças, né? De micróbios que causam doença. E aí nós temos também a tecnologia mais recente, a base de bactéria também, para o controle do estresse hídrico, ou seja, da falta de água. Aqui no Brasil já está sendo preparado o lançamento do inoculante para a base de bacilos, que é uma bactéria que desenvolveu um mecanismo de resistência a ambientes secos, e viram que se fazer o tratamento de sementes, né, com bacilos, essas bactérias se desenvolvem na raiz, e aí elas acabam formando um chamado biofilme ao redor da raiz, e esse biofilme, na verdade, é o seguinte, é uma alta densidade de bactérias ao redor da raiz, que tem uma produção de polissacarídeos, né, ex-polissacarídeos, que são produtos do metabolismo bacteriano, que tem um certo teor, né, de viscosidade ali. Só que esse teor de viscosidade, por exemplo, permite que as plantas continuem absorvendo os nutrientes passam por ali, né, porque essa viscosidade tem água, né, dentro, mas impede, por exemplo, que as plantas percam água para o ambiente. Então, num solo que tem um potencial hídrico que favoreça a saída da água da planta para ir para o solo, o uso dessa tecnologia acaba reduzindo um pouco esse efeito, né? Essa perda de água da planta pela raiz para o solo, porque o solo está mais seco, né? Então, essa tecnologia, a base de bactérias, ela já está mais, ainda está para chegar no mercado, mas muitos estudos foram desenvolvidos, né? Esse ano eu consegui, junto com um colega da Universidade do Estado da Bahia, publicar um trabalho que a gente mostra que alguns bacilos isolados de uma região bem quente lá da Bahia, o Raso da Catarina, que era a região onde o lampião se escondia, e essas bactérias ajudam o milho a se desenvolver bem, mesmo em uma condição mais reduzida de água, né? A gente viu isso lá.
Bom, uma outra tecnologia bastante estudada é uma tecnologia à base de fungos, né? No caso, os fungos micorrízicos arbusculares. Esses fungos, eles interagem com a raiz da planta, né? Permitindo que a planta aumente sua capacidade de explorar o solo. Por exemplo, nessa foto aí vocês veem uma foto de um pinheiro, né, de uma planta, né? E que você tem essas estruturas mais grossas são as raízes e essas estruturas mais finas, esbranquiçadas, são as hifas do fungo, né? Então você vê aqui, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo aqui o mouse. Ó, você vê por aqui, essa aqui seria a capacidade de exploração de solo pela raiz da planta, né? Aqui vai até aqui e tal, que ela poderia acessar nutrientes, águas, interações microbianas. Só que quando ela interage com o fungo, ou seja, o fungo acaba, né, estando ali interagindo com a raiz, o fungo acaba explorando um volume de solo maior. Então, toda a água que o fungo absorver, nutrientes, principalmente o fósforo, que tem uma mobilidade muito, né, é praticamente imóvel no solo, mobilidade muito baixa, esse fósforo e essa água vai por dentro da hifa do fungo e chega nas raízes da planta e a planta pode usar no seu metabolismo, né? Por isso que diz que o fungo micorrízico ele aumenta a boca da planta, tá? Então, como é que acontece essa interação? Então, aqui você tem uma foto da raiz, né? Essas estruturas aqui perpendiculares na vertical, elas são os pelos absorventes. Então, você tem aqui a hifa do fungo, né? E aqui você tem a região do solo rizosférico. Ó, isso aqui, ó, tudo cinza, solo rizosférico, aqui é a raiz. Então, a hifa do fungo, aqui tem o esporo do fungo, esse esporo germinou, é como se fosse uma sementinha, né? Ele germinou, então a hifa veio para cá e entrou aqui na raiz do fungo, né? Entrou aqui na forma endofítica, né? Entre as células, e aí entrou dentro da célula, da mesma forma que as bactérias entram lá. Só que no caso de lá do fungo, entra a hifa, e essa hifa se desenvolve numa estrutura que parece um arboreto, né? Um arbúsculo. É por isso que chama fungos micorrízicos arbusculares, porque forma esse arbúsculo dentro da célula da planta. Aí você, professor, mas a célula, essa hifa do fungo, na forma de arbúsculo, ele fica solta dentro do citoplasma? Não. A planta também reveste essas hifas com uma membrana para que o seu sistema imune não a mate, né? E aí o que acontece? A mágica acontece o seguinte: à medida que a planta vai absorvendo fósforo aqui nos pelos, essa concentração de fósforo vai diminuindo. Você pode ver que a cor cinza está ficando mais clara aqui próximo da planta, ou seja, tem menos fósforo, né? O gradiente de fósforo aqui é menor. Só que quando vai afastando a planta, o gradiente de fósforo é maior, ou seja, tem mais fósforo. Só que a planta não consegue acessar esse fósforo, porque os seus pelos radiculares não chegam aqui. E pela difusão da água, esse fósforo não vai para as plantas, porque o fósforo é praticamente imóvel. E aí é que a gente tem a mágica feita pelo micróbio, né? No caso aqui, o fungo. Esse fósforo que está aqui, o fungo absorve pela sua hifa, e aí o fungo entra no meio aquoso, que vai sendo transportado de célula a célula do fungo, e aí esse fungo pega e deposita esse fósforo lá dentro do citoplasma da célula vegetal, onde acontece, tem toda a maquinaria para processar esse fósforo aí, tá? Essa é a mágica. E aí, por último, mais uma tecnologia fúngica, mas nesse caso, atuando fora da planta, né? Existem alguns fungos que eles estabelecem relações positivas com a planta, vivem ali na rizosfera, se alimentando dos carboidratos, né? Dos materiais ricos em carbono que a planta exuda na rizosfera, mas ele não estabelece uma relação direta com a planta de contato íntimo. Ele fica por ali, se alimentando. E aí, de repente, aparece um nematóide, e aí esses fungos, né, que são os tricodermas, da família dos tricodermas, ele tem uma relação de consumo, né, de alguns nematóides, e aí ele desenvolve, por exemplo, essa hifa com essa estrutura aqui, que é tipo uma prensa, uma pinça, né? E aí, quando o nematóide passa por aquele, né, tá nadando lá no solo, né, na solução líquida do solo, e ele acaba passando por essa estrutura, o fungo prende ele ali, ele não solta mais, e a partir desse momento o fungo começa a emitir algumas enzimas que vai degradando esse nematóide e acaba matando
esse nematóide. Então, ele marca por enforcamento, né, e digestão. Essa tecnologia também usada de tricodermas para controlar, inclusive, outros fungos patogênicos, e também para pulverizar em alguns insetos que acabam atacando a planta, tá bom? Bom, então, como conclusão, eu tenho a dizer que as plantas interagem com diversos micro-organismos, né, diversos micróbios, que têm diferentes funções que podem promover o desenvolvimento saudável da planta, seja pela nutrição ou seja pela proteção. No entanto, é necessário promover a busca, né, pelas melhores interações entre plantas e micróbios, né, e micro-organismos, e promover o mercado de inoculantes, ou seja, desses produtos biológicos que é utilizado para vincular esses micro-organismos e utilizar nas lavouras, né, lá no campo. E aí, meu muito obrigado, né? Está aí meu e-mail para quem quiser estabelecer algum contato posteriormente. Bom, gente, muito obrigado. Demorei não sei quanto, talvez 1 hora, né? Eita, Deus, já vai... Ah, não, aqui tá... Ixi, falei demais. Muito, muito, muito mesmo. Bom, estou devolvendo aí para vocês. Estamos abertos, então, aí às perguntas. Olá, professor Jackson. Desde já, parabéns pela sua apresentação. Foi uma apresentação excelente. Não tinha como não falar, né? Porque é um tema muito interessante. Sim, desde já agradeço, o Grupo PET agradece por ter recebido esse convite. Aí o pessoal que já tem perguntas pode fazer, comentários, pode digitar aí para a gente ler, perguntar para o professor, que eu sei que ele está ansioso para responder nossas perguntas. Eita, Deus. Deixa eu conferir aqui se tem alguma. Gente, eu queria falar em meia hora, mas já sabe que eu sou tagarela, né? Pois é. Sival já está inscrito. Vamos ver quem mais. O pessoal pode ir aí de... Opa, mais outra inscrição. Vamos lá. Deixa eu ver se aparece mais um para a gente fazer esse primeiro bloco de perguntas ou de comentários. Mas vamos ouvir aí o Sivaldo enquanto chega mais alguém. Sivaldo, faça-se presente. Certo. Está dando de me ouvir? Eu estou ouvindo. Também. Certo. Então, boa noite, pessoal, né? E boa noite, professor Jackson. Parabéns pela apresentação, né? Uma coisa que me chamou a atenção naquilo que você falou sobre o melhoramento genético, né? Que houve um erro no melhoramento genético, mas que caiu no gosto das pessoas, né? Então, assim, eu gostaria de perguntar, assim, até que ponto o melhoramento genético das plantas alimentares, né, que nós, seres humanos, consumimos, né? Até que ponto esse melhoramento genético, né, ele vem a prejudicar a nossa saúde, né? Porque, assim, as plantas, elas têm toda uma interação, né? Uma interação genética, existe um complexo mecanismo de energético, né, nas plantas. Então, assim, se isso, do ponto de vista genético, se essas plantas que sofrem altos níveis de melhoramento, né, se isso não prejudica, né, a estrutura genética das plantas que nós consumimos e que isso venha a prejudicar a nossa saúde, né, você falou basicamente da questão da nutrição das plantas, mas se do ponto de vista da questão da saúde humana mesmo, né? Você acredita que isso possa ter alguns efeitos negativos para a nossa saúde? Não que a planta seja considerada geneticamente modificada, né? Por exemplo, que temos aí, por exemplo, o milho transgênico, né? Esse nós já sabemos que prejudica a nossa saúde, né? E outras plantas, né, que são melhoradas de forma a um excesso de hibridismo, né? Alguma coisa assim do tipo. Até que ponto isso
venha prejudicar a nossa saúde. É mais ou menos isso, não sei se deu para entender aí, professor Jackson. Perfeito, Sivaldo, eu entendi sim. Olha, eu vou te responder primeiro, mas aí eu deixo aberto também para que minha colega Roberta, que é melhorista, né, tem mestrado em melhoramento, responda. Existe, existe assim no consenso popular, né, não é bem um consenso, né, mas muitos acreditam que quando a gente fala melhoramento de plantas, é uma coisa ruim, né? Mas, na verdade, o melhoramento de plantas é só uma promoção de um encontro que a gente, na natureza, iria demorar muito tempo de acontecer e, na verdade, os melhoristas, né, na verdade, só promoveram aquele encontro. Então, na verdade, é o seguinte, o melhoramento, ele não mexe, né, vamos dizer assim, ele não mexe na constituição genética no termo de arrancar daqui e tirar dali. Mas os melhoristas, o que é que eles fazem? Eles combinam plantas para juntar características que sejam interessantes para eles. Por exemplo, tem uma planta que tem um genótipo de milho, que é tolerante à seca, e tem um genótipo que é produtivo. Então, ele quer juntar essas duas características em uma plantação. Então, ele vai fazendo cruzamento, né? E aí esse cruzamento vai gerar lá seus descendentes, e aí ele vai ter que estudar os descendentes para saber quem foi que saiu com essas duas características juntos. Na verdade, ele não mexeu exatamente no genótipo. Ele só facilitou que essas duas características que estão em conjuntos gênicos se encontrassem mais rápido, né? Porque na natureza isso iria acontecer em alguma vez, ou em um ano, ou em 100 anos, ou em 1000 anos, ou em 10.000 anos. Isso iria acontecer em algum momento, esse cruzamento natural. Então, na verdade, o que os melhoristas fazem é assistir um cruzamento para que esse encontro ocorra de forma mais rápida. Só que ele acaba fazendo, vamos dizer assim, fazendo a direção desse estudo. O que ele faz é uma direção. Ele direciona esses cruzamentos para chegar naquela característica, para combinar no mesmo genótipo os genes que estão relacionados à seca e os genes que estão relacionados à produtividade. Ou seja, as plantas de milho já têm esses genes. E pelo cruzamento natural, um momento eles iriam se encontrar. Os melhoristas só facilitaram esse encontro, né? Então, não há um prejuízo à saúde humana, né? O que há é o desenvolvimento de um genótipo que na natureza demoraria muitos anos para acontecer, mas os seres humanos favorecer esses encontros para acontecer de uma forma mais rápida. Aí, às vezes, a pessoa confunde melhoramento com transgenia, né? Porque transgenia, o que acontece? Aí sim, há uma invasão na mudança do código, de um fragmento do código genético da planta, porque eles pegam o fragmento de DNA de um outro organismo, né? No caso, uma bactéria, e insere dentro do genoma de uma planta. Então, aquele genoma vai ter um fragmento de DNA que não é estranho, né? É exótico, né? É extraterrestre, vamos dizer assim, né? É de outro organismo que veio ali, inclusive de um procarioto que saiu para o eucarioto. Aí, realmente, essas questões, tem todas as questões de segurança, biossegurança envolvida. Mas os genótipos derivados de melhoramento por cruzamento não causa mal ao ser humano. Não causa mal ao ser humano. O melhorista, aí a Roberta vai poder dizer, na verdade, é um cupido. Ele acha que se combinar aquela pessoa com aquela pessoa, vai sair um filho mais interessante. Então, ele só faz o ajuntamento desses pares aí. A Roberta, se quiser falar alguma coisa, Roberta, me socorrer aqui com a pergunta do Sivaldo, fica à vontade aí. O Jackson, da NET, né? Aí o melhorista, ele acompanha o NET, né? É o Tinder das plantas. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Eu sou a Roberta. O Jackson já fez as devidas apresentações. Dá para me escutar bem, Jackson? Tá ouvindo. Tá todo mundo me ouvindo? Bom, Jackson, antes de mais nada, te parabenizar aí pela apresentação, né? Não canso de te ouvir e de acompanhar o teu trabalho, de me apaixonar cada vez mais aí por esses indivíduos que não estão visíveis ao olho nu, né? Eu estava agora tomando um drink do meu Scooby, que é essa associação simbiótica aí das bactérias e das leveduras, né? Os meus kombuchas.
Então, brilhante apresentação, como sempre, eu acho que enriquece muito aí os seus ex-estudantes, né? E essas tecnologias aí, a também pensarem em uma forma de, durante a formação ou pós-formação, numa empresa em que vocês possam aí coletar material e pensar numa empresa dentro da universidade, né? Que é o que a universidade não faz com a gente, né? Ensinar a gente a ter essa visão tecnológica aí e como empreendimento. Mas para a pergunta do Sivaldo, se eu não me engano, você já respondeu tudo, né? Você já falou do MET. O melhorista, embora eu não atue na área, mas o melhorista ele faz justamente isso. Ele acompanha esse processo, né, de forma controlada, para um evento que acontece naturalmente na natureza, mas que pode acontecer de forma controlada, diferente aí do transgênico, né? E ainda existe um tabu muito grande em relação aos transgênicos. Os geneticistas, eles defendem a ideia de que os transgênicos não provocam nenhum tipo de prejuízo à saúde humana, mas os melhoristas e os naturalistas, aí, os ambientalistas, defendem essa outra ideia de que pode provocar algo, porque você está modificando, você está tirando simplesmente um material genético de uma informação, de uma característica que é importante para o melhoramento das plantas e introduzindo ali no código genético daquele material para ser melhorado, né? Mas o melhoramento é isso, quando a gente acompanha o aspecto da domesticação das espécies, da evolução das espécies, pegar aí no milho, né? Não vou nem me arriscar a falar aqui de milho, porque tem o professor Emerson, que você falou, que Cuidado. especialista, mas se você pensar numa espécie alógama, como o milho, por exemplo, e você for querer fixar uma característica, seja de tolerância à seca, seja de um determinado padrão de crescimento, aumentar o teor de amido, amilopectina do grão, se está trabalhando com milho pipoca, milho doce, se você for esperar o processo de seleção recorrente dessas espécies, né, esperar o ciclo da cultura para fazer o cruzamento, esperar o ciclo, e aí você leva de 10 a 12 anos para você cultivar, no final das contas, com aquela característica fixa, né? Seja de tolerância, seja de aumento de produtividade. E com as ferramentas que o melhoramento genético tem, como a biologia molecular, né? Com os marcadores moleculares, o sequenciamento dessas espécies, aí você pode reduzir esse tempo aí em 2, 3 anos para lançar uma cultivar ou uma variedade nova, né? Então, é um casamento aí que se faz nessas ciências, né? E as ciências, elas estão para dialogar, para cada um trazer aí uma informação importante dentro desse cenário de melhoramento. Então, pensar em melhoramento é a gente pensar realmente no cenário de mudanças climáticas globais, fixar características que são importantes para acompanhar e para abastecer a população mundial, né, na sua base da alimentação, principalmente os grãos e os cereais. Não sei se contribuir dessa forma, Jackson. Sim, com certeza. Nossa, um discurso muito bonito e elegante. Então, Sivaldo, é isso aí, né? O melhorista é um cerimonialista, né? O time de ecológicos só permite que essas parcerias aconteçam de forma mais rápida. Tá satisfeito com as nossas respostas? Tranquilo, contemplou. Perfeito. Parabéns, professor. Obrigado pela sua contribuição. Sim, professor, tem um professor já Marconi inscrito. Professor Marconi, pode fazer seu comentário, sua interrogação ao professor Jacques. Boa noite a todos, boa noite, professor Jacques. Parabéns pela apresentação, Jacques. E, Jacques, eu queria saber, na verdade é uma pergunta ou curiosidade, se você teve uma experiência, né, com na área de pastagem, na área de horticultura, trabalhar com esses fungos, bactérias, micorrizas, e já existe algo, né, mas você já fez alguma leitura, tem alguma experiência, poderia trazer alguma informação com relação a essas espécies mais específicas, Jacques? Uhum. Olha, veja só, trabalhar
com gramíneas para a produção de crescimento usando tecnologia microbiana à base de bactéria, minha experiência é só com milho, né? Com milho, foi lá na UFAL que a gente teve essa experiência. Mas em pastagem já tem trabalhos feitos inclusive pela Embrapa Soja, né? Que é quem lançou a tecnologia da inoculante com azospirilo. E aí eles fizeram um cálculo, inclusive, interessante da quantidade de carbono que é fixado nessas pastagens, porque eles direcionaram o trabalho para a questão do programa ABC, redução de carbono, recuperação de pastagens degradadas e tudo mais. E eles viram que essas estirpes de azospirilo, não esqueci qual é a espécie, mas o gênero azospirilo, eles promoveram, né, a biomassa de raiz e também promoveram a biomassa de parte aérea, né? E aí, quando eles foram fazer essa análise de matéria seca ganha de raiz, matéria seca de parte aérea, eles fizeram um estudo voltado mais para a fixação de carbono. Nesse artigo que eu li, eu não vi nada relacionado a aspectos bromatológicos e tudo mais, até porque se promove o crescimento da parte aérea, né, sem um enriquecimento de nutrientes, então, na folha você pode diluir aquele nutriente, né, você tem mais biomassa, mas pode não aumentar aquele nutriente específico, né. Então, Marconi, eu não sei se tem trabalho, primeiro, respondendo, tem trabalho com pastagem? Sim. Segundo, essas pastagens respondem à inoculação dessa tecnologia microbiana, aumentando, né, a biomassa, mas nesse estudo eu não lembro se teve análise da qualidade bromatológica, que o pessoal da área de produção animal, vocês, né, geralmente faz, mas tem sim, já trabalho com pastagem. Para bactéria, para fungo, já não tem aqui no Brasil, até porque a tecnologia de uso de fungos micorrízicos ainda tem um limite na questão da produção do inoculante, né? Muita gente está tentando vencer essa barreira de construir inoculante à base de micorrizas, que, na verdade, né, entende-se que as micorrizas, quando se inventar inoculante à base de micorriza, que aí a gente vai ver um salto de qualidade mesmo nas produções agrícolas, porque as micorrizas realmente, se desculpe o termo, botam para quebrar. Elas que atuam em várias plantas, aumentando, né, como eu falei na apresentação, a boca da planta. Beleza, Jacques. Parabéns, você é sempre excelente nas suas respostas. Parabéns pela apresentação. Obrigado, doutor. Olá, professor Jacques. Tem uma pergunta do Raimundo da Paz Silva, que ele faz assim: eu queria ouvir um tipo de cianobactéria, das quais fixa o nitrogênio no solo. Perfeito, Raimundo. Olha só, aqui no Brasil, os trabalhos com cianobactéria para fixação de nitrogênio no solo, e aí eu imagino que seja na vida livre, né, que a gente viu aquela associação lá de vida livre, são pouquíssimos trabalhos que tem, né? Até porque, primeiro, no meu entendimento, porque a contribuição dessas cianobactérias para, vamos dizer assim, a fixação de nitrogênio no solo, ela é mais baixa quando comparado, por exemplo, que aí a gente pensa no solo que vai ser fornecido para a planta, né? Ela é mais baixa quando comparado aos outros organismos fixadores de nitrogênio, como as bactérias associativas, como azospirilo, herbaspirilo, e as simbióticas, como os risóbios, né? De modo geral, risóbio, bradirrisóbio, azorrisóbio, tudo mais. Então, existe vários gêneros de cianobactérias que fixam nitrogênio de forma livre no solo, e aí para isso ela tem um outro aspecto interessante das cianobactérias, porque além, muitas dessas cianobactérias, elas acabam fixando carbono também, né? Então elas conseguem energia para viver do sol, né? E acaba fazendo também a fixação do nitrogênio. Só que em termos globais, assim, eu conheço pouco, mas a contribuição do nitrogênio geralmente não é alta, né? Geralmente não é alta pelos estudos de prospecção, que foram lá e avaliaram no campo quanto estava fixando. Mas eu não conheço no Brasil, né, estudos envolvendo cianobactérias para inoculação do solo, né,
para a produção de enriquecimento do solo com nitrogênio. Inclusive, quando eu estava finalizando o doutorado, era uma coisa que eu tinha bastante interesse de estudar. Por quê? Quando eu ajudei numa pesquisa lá com cana, a gente estudou o gene SNF que existiu ali na rizosfera da cana. Gene SNF é o gene que está no genoma da bactéria, né, que é relacionada pela fixação biológica de nitrogênio. Se a bactéria tem gene NIF, ela fixa nitrogênio. Aí a gente isolou os genes, né, que estavam ali, né, pelo estudo de genética, um negócio assim bem refinado. A gente viu que mais de 47% dos genes NIF que estava na rizosfera de cana, no experimento feito lá na Embrapa, era de cianobactéria. E aí foi que começou a abrir a mente. Gente, será que a gente tem que começar a fazer estudo de uso de cianobactéria para inoculação em solo e estudar como essas cianobactérias aumentam o teor global de nitrogênio no solo, né? Aí ficou essa dúvida, né? Meu orientador na época e eu, a gente conversou, e aí eu vi que no Israel existem muitos trabalhos feitos com cianobactéria, mas eu não conheço nenhuma espécie específica que fixa no solo. Eu conheço uma cianobactéria que fixa com planta, mas é a Nostoc, né? Que fixa com uma alga, né? Uma planta aquática. Mas no solo, realmente, eu não conheço nenhuma espécie. Assim, nunca estudei. Mas o processo existe. E existe um grande potencial de desenvolvimento de tecnologia. E se pensando, por exemplo, em utilizar a cianobactéria para inoculação, não de planta, mas enriquecimento no solo para aumentar a taxa global. Então, eu vou ficar te devendo aí um tipo de cianobactéria, né? Até porque não existe ainda, pelo menos no mercado brasileiro, que é o mercado que está mais na ponta com o desenvolvimento de inoculantes no mundo, não existe nenhum uso de cianobactérias para a fixação de nitrogênio no solo, né? Existe uso de algumas cianobactérias, né, algumas algas, na verdade, né, para inoculação de solo, mas relacionado à produção de hormônios, de ácidos úmicos, tanto para pulverização em planta, como na parte aérea, como para pulverização em solo, e esse realmente é um mercado grande. Mas o uso de cianobactérias para inoculação de solo, visando a fixação biológica de nitrogênio, é uma área tanto de estudo quanto de mercado a ser explorada. Muito bem, professor Jacques. Além a gente não tem mais uma inscrição, mas alguém ainda que deseja fazer inscrição, fazer ainda algum comentário, ainda dá tempo, ainda tem um pouquinho. Só o Raimundo escreveu aqui, deixa eu ver. O Raimundo responde, nesse caso das águas, são águas azuis. Alguém mais? Sim, professor Jacques, falar alguma coisa? Não, só estou confirmando, né? São as algas azuis, né? Alguém mais deseja fazer uma pergunta, professor? Algum comentário? Acho que o povo está com sono, né? Sim, professor. Mais uma vez, a gente só tem, assim, a agradecer, né, pela sua contribuição nesse dia. Foi, assim, uma contribuição espetacular, como todas as outras, né? A professora Roberta, obrigada. A todos os outros participantes, professor Marcônio, a todos, muito obrigada.